pessoal, a aula hoje vai ser sobre campo elétrico, certo? Campo elétrico, gente, é gerado por uma única carga, tá? Então, a gente estava acostumado a trabalhar com força elétrica. A força elétrica ela precisa de duas cargas para existir. Já o campo elétrico não. O campo elétrico ele depende só de uma única carga, tá? Como ele é um vetor, ele tem uma direção, ele tem um sentido e ele tem uma intensidade, tá? A direção e o sentido depende do sinal da carga que está gerando esse campo, tá? Se for uma carga positiva, ela vai gerar um campo de afastamento. Vamos desenhar então essas cargas. Então aqui, ó, uma carga positiva, ela gera um campo de afastamento. Então, aqui vai estar gerando o vetor campo elétrico, tá? Mas existe outra maneira de eu saber qual é, aonde está situado o campo, tá? Através das linhas de campo ou das linhas de força. Então, se a carga positiva gera um campo de afastamento, então as linhas de campo geradas por essa carga, elas vão estar saindo da carga, tá? Então, aqui, ó, carga positiva gera um campo de afastamento. Então, aqui, ó, campo de afastamento. Por quê? Porque quando eu abandonar qualquer partícula aqui, ó, que vai ser chamada de carga de prova, tá? Então, aqui é o Q pequenininho, ó. Essa carga de prova, ela vai se afastar da carga que está gerando o campo, tá? Então, carga Q grande é a carga que está gerando o campo. Carga pequenininha é a carga de prova que eu vou abandonar para poder calcular depois a intensidade desse campo, tá? Então, agora eu já vou falar para vocês como que faz para calcular a intensidade. Uma carga negativa, ela gera um campo de aproximação, tá? Então, aqui está o vetor campo elétrico e ele está se aproximando da carga, tá? Então, outra maneira de eu saber como que é o campo são através das linhas de campo, tá? Ou das linhas de força, e essas linhas estão se aproximando da carga, tá? Uma coisa importante de se falar é que as linhas de campo, elas nunca se cruzam, tá? Porque não existe dois campos gerados pela mesma carga. Então, um campo só gerado por a carga, tá? Vai existir campo de várias cargas, sim, a gente vai trabalhar mais adiante, certo? Então, uma carga negativa gera um campo de aproximação. Então, vou botar aqui. Campo de aproximação. De novo, para que servem então os sinais das cargas? Para mim saber a direção e o sentido, tá? Para mim calcular a intensidade, eu já vou falar para vocês como que faz. Então, aqui, ó, direção do campo e o sentido do campo. Então, aqui tem duas do vetor campo elétrico, certo? Agora, como que eu faço para calcular a intensidade? O campo elétrico é dado a partir de duas equações. Eu vou colocar a primeira aqui, ó. Campo elétrico vai ser igual a força elétrica dividido pela carga de prova, tá? Então, campo elétrico é igual a força, que a gente já está acostumado a falar sobre a força elétrica, dividido pela carga. Agora, quando eu quero calcular a intensidade do campo elétrico em um ponto, tá? Gerado por uma carga, eu posso calcular se esse ponto estiver situado no vácuo, através da constante eletrostática no vácuo,
O módulo da carga geradora, módulo, lembrando que o sinal só é importante para mim saber a direção e o sentido, tá? Para mim saber a intensidade do campo elétrico, eu vou calcular com o módulo, lembrando que quando a carga for negativa, eu tiro do módulo com sinal positivo, tá? Tudo isso dividido pela distância até o ponto elevado ao quadrado, certo? Essas duas maneiras que eu vou usar para calcular o campo elétrico gerado por uma carga pontual ou puntiforme. Algumas biografias vão falar puntiforme, pontual ou pontual, tá? Isso significa um campo elétrico gerado por uma carga no espaço, tá? Em um único ponto. Então, agora a gente vai fazer o exemplo e o exemplo vai aparecer agora aí para vocês na telinha. Então, gente, o exemplo diz o seguinte, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Uma carga elétrica puntiforme Q igual a 8 nanocoulombs. Então, essa carga aqui, ó, Q vale 8 nanocoulomb. É colocada no vácuo, tá? Então, se ela está colocada no vácuo, ela está situada no vácuo, a constante eletrostática no vácuo, ela vale 9 vezes 10 na 9 Newton metro quadrado, coulomb ao quadrado. Considerando a figura, então, considerando essa figura, qual a intensidade na letra A? Pergunta qual a intensidade do campo elétrico aqui nesse ponto A, tá? Então, se eu soltar uma partícula aqui, ó, ou seja, uma carguinha de prova aqui, ó, o que vai acontecer? Então, primeira coisa que eu tenho que saber, a carga ela é positiva. Então, essa carga aqui sendo positiva, ela está gerando um campo de afastamento, tá? Se ela está gerando um campo de afastamento, se eu soltar uma partícula aqui, ó, de prova, uma carga de prova aqui nesse ponto A, essa partícula, instantes depois, ela vai se encontrar aqui no ponto B, tá? Então, aqui a carga de prova. Essa carga de prova independe do sinal dela, tá? É só para a gente poder calcular a intensidade do campo. Então, na letra A distância até o ponto A vale 4 centímetros. Então, 4 centímetros. Na letra A, eu quero saber a intensidade do campo elétrico. Na letra A, eu quero saber a intensidade do campo elétrico nesse ponto A. Então, campo elétrico vai ser igual a constante eletrostática no vácuo vezes o módulo dessa carga, que está gerando o campo, dividido até o ponto A elevado ao quadrado, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar isso aqui no sistema internacional. Então, 8 nanocoulomb, então 8 vezes 10 na menos 9 coulomb, tá? Que vale o nano vale vezes 10 na menos 9. E o 4 centímetros tem que estar em metros, então 4 dividido por 100, eu vou ter 4 vezes 10 na menos 2 metros. Lembrando que aqui a notação científica, eu estou dividindo centímetros por 100 para passar para metros, é a mesma coisa que usar vezes 10 na menos 2. Agora, a primeira coisa que eu faço, ver se as unidades estão batendo com a constante eletrostática, então tem que estar em metros, tem que estar em coulomb, e a intensidade do campo agora é só substituir. Então, E vai ser igual a 9 vezes 10 na 9, que multiplica a carga, que é 8, vezes 10 na menos 9, dividido pela distância, que é 4, vezes 10 na menos 2, elevado ao quadrado. Tá? Então, é uma equação parecida? Sim, é parecida com a equação da força elétrica. Agora, a gente vai trabalhar só com uma carga, certo? Então, E vai ser igual, quem está fazendo com calculadora científica,
melhor. Vai ter certeza da sua resposta. Quem não tá, sempre cuidado com as notações, tá, gente? Então aqui eu tenho, ó, 9 vezes 8, 72. Mantenho a notação da potência? Mantenho. Só que aqui tem o vezes 10 na menos 9, na 9, menos 10 na menos 9. Então, eu vou ficar com 10 na 0, 10 na 0 é 1. Tá? Então, ela cai fora a notação. Dividido por 4 elevado ao quadrado, me dá 16, vezes 10, menos 2 vezes 2, menos 4. Certo? 72 dividido por 4 por 16 vezes 10 na menos 4. Isso aqui vai me dar 45.000. Unidade no sistema internacional, então eu não falei antes, mas unidade do sistema internacional de campo elétrico é Newton por Coulomb. Então, 45.000 Newton por Coulomb. O campo na letra A deu 45.000 Newton por Coulomb, certo? Agora eu quero saber na letra B qual a intensidade do campo depois que a partícula se movimentar e ela estiver situada aqui, ó, no ponto B. Eu sei que a distância até o ponto B de A é 2 centímetros, mas para mim calcular o campo no ponto B, eu tenho que calcular do ponto até a carga que gera o campo. Então, a distância até o ponto B vai ser igual aos 4 centímetros mais 2 centímetros, que vai ser igual a 6 centímetros, tá? Então, a distância até B é toda essa distância aqui, ó, de B até a carga que gera o campo. Então, transformando esses 6 centímetros para metros, eu vou ficar com 6 vezes 10 na menos 2 metros. Eu vou utilizar de novo a mesma equação, então, E no ponto B, campo no ponto B, vai ser igual constante eletrostática no vácuo, o módulo da carga dividido pela distância TB elevado ao quadrado. Então, para mim saber qual é a intensidade do campo aqui no ponto B, eu tenho que levar em consideração a distância até a carga, tá? Então, E no ponto B vai ser igual 9 vezes 10 na 9, que multiplica 8 vezes 10 na menos 9, dividido pela distância até o ponto B, que é 6 vezes 10 na menos 2, elevado ao quadrado. Em cima eu já sei quanto que dá, lembrando que eu vou cortar, né? Aqui a notação. Então, vou subir aqui. Então, E, a intensidade do campo no ponto B, vai ser igual a 72 dividido por 36, 6 elevado ao quadrado, 36 vezes 10 na menos 4. Campo elétrico no ponto B, então, campo elétrico no ponto B vai ser igual a 20.000 Newton por Coulomb. Essa era a letra B. Na letra C, ele está pedindo qual é o tipo de campo gerado pela carga. Então, eu já falei para vocês que o campo elétrico aqui, ó, ele está se afastando. Eu posso desenhar ou o vetor ou as linhas de campo, tá? Porque ela é uma carga positiva. Então, carga positiva, na letra C, gera um campo de afastamento. Letra A, então, a gente calculou e deu 45.000 Newton por Coulomb. Na letra B, o campo diminuiu, lembrando que o campo está diminuindo conforme a distância vai diminuindo, vai aumentando, tá? Ele é inversamente proporcional à distância. Vai ter um ponto que não vai existir o campo dessa carga, tá? Porque ele está diminuindo com a distância ao quadrado ainda. Então, o campo no ponto B
20.000 e a carga é positiva, está gerando um campo de afastamento. Então agora, gente, a gente vai resolver mais um exercício, tá? Eu vou pegar agora da lista que eu mandei para vocês, vou colocar na telinha, só que a gente vai resolver daquele outro jeito na folha, certo? Então, fiquem com o exercício aí na telinha que a gente vai fazer. Pessoal, então, os exercícios diziam assim, eu vou pegar o número 1 primeiro, tá? Então, o número 1 vai aparecer agora aí na telinha. E diz o seguinte, ó, uma carga de 4 microcoulombs, então aqui eu tenho uma carga de 4 microcoulomb, está situada no vácuo. Então, se ela está no vácuo, eu já sei que a constante eletrostática no vácuo, ela vale 9 vezes 10 na 9. Tá? Uma carga de prova é abandonada num ponto A distante 3 centímetros da carga geradora. Então, ela tem um ponto A que está distante 3 centímetros da carga geradora. Determine, letra A intensidade do campo no ponto A. Então, aqui é letra A. Letra B. Após alguns instantes, a carga se encontra num ponto B, distante 3 centímetros do ponto A. Então, a primeira coisa, eu vou desenhar essa carga geradora, né? Ela é positiva, ela vale 4 micro. E aqui eu tenho um ponto A, que está distante 3 centímetros. E eu tenho também um ponto B, que está distante mais 3 centímetros, só que ele está distante 3 centímetros do ponto A. Então, qual é a intensidade no ponto B? Então, letra B, quero saber a intensidade do campo no ponto B. E na letra C, qual é o tipo do campo gerado pela carga? Então, se ela é uma carga positiva, na letra C, ele quer saber o tipo de campo. Então, se ela é uma carga positiva, vou desenhar as linhas de campo aqui, dessa carga, eu já sei que é um campo de afastamento. Certo? Então, qualquer partícula que eu abandonar próximo dessa carga, ela vai se mover. Aqui eu tenho a carga Q, ela vai se mover e vai se afastar, então, da carga que está gerando o campo, tá? Então, eu já sei que é uma carga positiva e ela está gerando um campo de afastamento. Então, para mim calcular a intensidade do campo da letra A, primeira coisa que eu devo fazer é passar isso aqui para o sistema internacional. Então, 4 micro, então é 4 vezes 10 na menos 6 coulomb. E a distância que até o ponto A é 3 centímetros, eu tenho que dividir por 100 vezes 10 na menos 2 metros. Certo? Agora eu posso calcular então a intensidade do campo no ponto A. A intensidade do campo no ponto A, eu vou usar a constante eletrostática no vácuo, vezes a carga, já vou tirar do módulo porque eu sei que ela é positiva, dividido pela distância ao quadrado. Agora eu vou substituir os valores. Então, constante eletrostática, 9 vezes 10 na 9, que multiplica a carga, que vale 4 vezes 10 na menos 6, tudo isso dividido pela distância, que é 3 centímetros, né? 3 vezes 10 na menos 2, elevado ao quadrado. Calculando, então, campo elétrico no ponto A, 9 vezes 4, 36, vezes 10, 9 menos 6, menos 3. Desculpa, mais 3. Tá? Então, quem não tem calculadora, calcula os números primeiro, 9 vezes o 4, e mantém a base da notação, vezes 10, 9 menos 6, mais 3, tá? Embaixo, 3 elevado ao quadrado, 9, mantenho a base da notação, potência aqui, ó, menos 2 vezes 2, menos
4. Certo? Então, 36 dividido por 9 vai me dar 4. Mantenho a base da notação, expoente de cima menos o de baixo, então vai ficar 3 menos 4. Isso aqui vai ser igual 4 vezes 10 na 7. Newton por Coulomb. Posso tirar a notação? Posso, mas vai ficar um número muito grande, tá? Olha que tem 7 zeros aqui. Então, eu prefiro deixar assim com notação, que fica mais simples, tá? Agora, na letra B, eu quero saber a intensidade no ponto B. Intensidade do campo no ponto B. De novo, eu vou usar a mesma equação. K0, que multiplica a carga, lembrando que a carga é positiva, por isso que eu já tirei do módulo, dividido pela distância ao quadrado. Então, a distância agora é a distância até B, aqui era até A. Então, K0 vezes a carga dividido pela distância até B elevado ao quadrado. Vou substituir os valores, 9 vezes 10 na 9, que multiplica a carga, que é 4 vezes 10 na menos 6, tudo isso dividido pela distância até o ponto B. Então, qual que é a distância até o ponto B? Ó, da carga até A tem 3 centímetros, de A até B mais 3 centímetros. 3 mais 3 são 6 centímetros, tá? Passando isso aqui para metros, vai ficar 6 vezes 10 na menos 2 metros. Então, agora eu vou substituir aqui, ó, 6 vezes 10 na menos 2 elevado ao quadrado, tá? Intensidade no ponto B vai ser igual 9 vezes 4, 36 vezes 10 na 3 positivo, dividido por 6 elevado ao quadrado, vai dar 36 vezes 10 na menos 4. 36 dividido por 36 vai me dar 1. 1 vezes 10, o de cima menos o de baixo, vai me dar 7. Newton por Coulomb, que é a unidade de campo. Então, a intensidade do campo no ponto A vale 4 vezes 10 na 7, Newton por Coulomb. No ponto B, vale 1 vezes 10 na 7, Newton por Coulomb. Certo, gente? Esse era o exercício número 1, tá? Parecido com um exemplo. Agora, a gente vai para o exercício número 2 da mesma lista. O exercício número 2 dizia assim, ó. Qual é a intensidade do campo elétrico de uma carga Q? Então, essa aqui é uma carga de prova que foi colocada no ponto P, então 2 microcoulomb, do espaço e fica sujeita a uma força de 10 newtons. Então, aqui eu tenho uma força de 10 newtons. Eu tenho um campo gerado por uma carga geradora e eu vou abandonar uma partícula aqui, ó, Q, e essa partícula vai sentir o campo dessa carga geradora, mas essa carga não foi dada. O que foi dada foi a força com que essa partícula, carga Q, de prova, ou vai se afastar ou vai se aproximar, tá? Então, não foi falado também se ela está se aproximando ou se ela está se afastando. Então, qual é a equação? Campo elétrico vai ser igual a força dividido pela carga de prova. Então, eu vou usar essa equaçãozinha pequenininha aqui, tá? Para calcular a intensidade do campo elétrico. Lembrando que é no vácuo, tá? Então, qual a intensidade do campo elétrico onde uma carga de 2 microcoulomb é colocada no ponto P do espaço e fica sujeita a uma força de 10 newtons, tá? Pessoal, primeira coisa, de novo, eu tenho que colocar isso aqui em unidades do sistema internacional. Então, tá em micro, ela vai ficar 2 vezes 10 na menos 6 coulomb, tá? Só isso que tem que cuidar aqui. Vou substituir, E vai ser igual a força de 10 newtons
dividido pela partícula carga de prova, tá? Então, E vai ser igual 10 dividido por 2, vai me dar 5, vezes 10, eu mantenho a notação, aqui tá embaixo dividindo, ela passa para cima com sinal trocado, tá? Newton por Coulomb. Só isso. Acabou aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tá, da aula de hoje. Então, a intensidade aqui do campo elétrico, sentido pela carga de prova, é 5 vezes 10 na 6 positivo. Lembrando que a notação de baixo, quando ela sobe com sinal trocado. Certo? Até a próxima. Deixem sugestões de exercícios pra gente resolver aqui.